Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse a ele: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 25, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Nós clamamos o teu Espírito aqui neste lugar, Pai, para que conduza esse momento como o Senhor deseja. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é norte, ela é sentido, ela é rumo para as nossas vidas. Ela é uma bússola para nós, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, Senhor. Então nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome, por tudo que o Senhor irá falar conosco. Espírito Santo, eu me diminuo aqui, que o Senhor me use para falar conforme o Senhor desejar, com quem o Senhor quiser, no nome de Jesus. Que no final deste culto, Senhor, nós possamos sair daqui entendidos de que o Senhor tem algo especial para nós com essa palavra. Muito obrigado por tudo, nós te damos honra, glórias e louvores no nome de Jesus Cristo. Se você pode, erga suas duas mãos e aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, dentre tantas coisas que a gente precisa entender, eu quero destacar uma delas aqui, que é o amor de Jesus por todos nós. É uma verdade e você pode confiar nisso mais do que tudo na sua vida. Jesus te ama. Bata no seu peito e diga: Ele me ama. E à medida com que nós nos relacionamos com esse amor, nos relacionamos com esse Deus amoroso, que a nossa Bíblia vai dizer que Ele entregou o seu melhor por nós, para que viesse à terra, nos resgatasse do império das trevas e nos desse vida e vida em abundância. À medida que nós nos relacionamos com esse Deus, nós conhecemos a ferramenta com que Ele nos atrai e que é a ferramenta que nos impulsiona a fazer a vontade dEle. Sim,
o amor de Jesus por nós, manifesto todos os dias, é o combustível para que entendamos a sua vontade e para que nós façamos a sua vontade. Então, com a ferramenta que ele nos atrai, ele também nos impulsiona. Diga isso comigo, com a ferramenta que ele me atrai, ele me impulsiona. Olhe para o seu vizinho, diga isso para ele também. Com a ferramenta que ele te atrai, ele te impulsiona. Quando nós nos relacionamos com esse Deus, nós entendemos esse amor. Ou seja, Deus deseja se manifestar a todos nós e deseja trazer-nos todos os dias para o centro da sua vontade. Todos os dias nós temos um recomeço. Inclusive, eu já trouxe uma palavra neste lugar a respeito de recomeço, do Deus de recomeços, de novos começos. E hoje o tema dessa mensagem é o retorno ao propósito. Repita isso bem forte comigo para ficar gravado na sua memória. O retorno ao propósito. Sim, todos nós precisamos retornar ao propósito de Deus. E nós vamos entender isso aqui. Porque esse mesmo Jesus que nós lemos aqui no capítulo 21, a partir do versículo 15, é o Deus que chamou os jovens para o seguir. É o maior líder de jovens que nós já vimos, Jesus Cristo. Ele chamou homens para o seguir, a fim de tratar esses homens, aperfeiçoar esses homens, colocar na mente desses homens o desejo dele, o sentimento dele, manifestar o coração dele, para que esses homens, quando ele fosse assunto aos céus, fossem instrumentos para o propósito de Deus se cumprir. Eu já quero começar essa mensagem dizendo para você, pegue essa mensagem, Deus tem um propósito para a sua vida. Isso não é uma gíria, né? Talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes de que Deus tem um propósito para a sua vida, mas eu quero reafirmar porque é uma verdade. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui à toa. E sabe, queridos, por conta da nossa natureza, todos os dias o Senhor precisa nos trazer de volta. Porque é muito fácil com que nós desviemos a nossa atenção nos dias de hoje. O relato da palavra no capítulo 21, você pode ler em casa, Pedro disse para os discípulos, Jesus já havia morrido, e essa aqui é a terceira vez que ele reaparece aos discípulos após a sua morte. Pedro está lá com a galera e ele fala assim, Pedro era um líder. E ele chega para a galera e diz, olha, eu vou pescar. Galera, estou contigo. O que Pedro falava, vaguinho, era lei. Ele falava, vamos fazer isso aqui, a galera queria estar com ele. Porque era um homem que experimentou e viveu muitas experiências com o Senhor. E ele decide, Robson, do nada eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que antes me fazia sentido. Antes me dava prazer. Antes tirava o meu fôlego de vontade de agir e trabalhar. Pedro retorna à pesca. E aí antes desse período aqui, desse texto aqui, desse momento que nós lemos, Jesus aparece aos seus discípulos na praia. E ele grita assim, ei, vocês têm pão ou peixe aí? E os discípulos ali nos seus afazeres respondem para Jesus assim, não, nós não temos peixe nem pães, nós não temos nada. E Jesus prepara uma fogueira, alguns pães e alguns peixes. Se você me perguntar de onde que ele chegou com pão, eu não sei. Eu não sei se foi milagre, não sei se ele pegou uma pedra lá e falou, já, né? Satanás testou ele aquela vez e falou assim, vai, transforma a pedra em pão. Acho que naquele momento ele pegou uma areia ali e fez um pão, eu não sei. Não sei se ele já estava na bolsa, mas a verdade é que o texto relata que quando os discípulos olham, e João chega para Pedro e fala assim, cara, é o mestre. Pedro pega a roupa, coloca, porque ele devia estar ali de, não sei se tinha sunga naquela época, vaguinho. Ele estava ali preparado para a pesca, né, molhando, não ia molhar a roupa dele. Imagina um sungão maneiro, e aí ele pega, coloca a roupa e pum. E ele nada até o encontro de Jesus. Queridos, pense comigo, uma pessoa que é referência para os discípulos, de repente morre. Tudo que os discípulos tinham naquela época era aquele Jesus. Era aquele mestre que havia o chamado
e mudado a mente deles, e tudo o que eles desejavam eram presenciar milagres que o próprio Deus operava. Ele operava e por meio desses discípulos. Então imagine você, se nós quando perdemos, graças a Deus eu tenho meu pai e a minha mãe em vida, alguns aqui já não têm. Mas sabe quando você perde uma referência que você ama, já não é terrível, sim ou não? Imagine aqueles homens com o próprio Jesus, vivendo com ele, de repente esse Jesus é crucificado e eles ficam ali à mercê do seu dia a dia, daquela rotina, das lembranças. Eu tenho certeza que o momento que eles estavam aqui era de uma falta de esperança, de uma tristeza talvez. Uma pessoa sem rumo, sem saber o que fazer. Então o cenário que a Bíblia vai relatar para nós aqui é esse cenário. A Bíblia diz que Jesus vira e fala assim, olha, joga a rede para o outro lado. E esses homens pescaram 100 e tantos peixes grandes que a Bíblia relata, mas a rede não arrebentou. Por que você disse isso, Thales? Não sei, achei que é legal dizer isso para você, que a rede não arrebentou. Eles chegam até Jesus e Jesus está aqui no versículo 15, num momento de comunhão com eles. Diga comigo, comunhão. Queridos, enquanto eu meditava nessa palavra, que inclusive foi a palavra do GC no sábado, o Senhor me mostrou e disse, e pediu para que eu dissesse para você, que em momentos de mesa e comunhão sua com alguém que você ama, o Senhor vai começar a operar milagres na vida dessas pessoas. Esse Jesus operou milagres na rua, ele operou milagres no tanque de Betesda, ele operou milagres na casa da sogra de Pedro, ele operou milagres na casa do centurião, em vários lugares. Mas esse lugar de comunhão é o lugar que muitos de nós vamos experimentar uma grande colheita esse ano. 10 pessoas receberam. Nesse ambiente de mesa, é o ambiente que nós experimentaremos uma grande colheita esse ano. No momento do compartilhar do pão, no momento de uma descontração com a sua família, o Senhor vai gerar um ambiente para Ele operar milagre na vida de alguém. Jesus pode operar e vai operar muitos milagres, grandes colheitas no seu trabalho, sim, na sua vizinhança. Mas o Senhor me trouxe a memória, ao ler esse texto aqui, que ele estava num momento de comunhão. E nesse momento de comunhão, o texto relata que Jesus restaura esse Pedro. Jesus traz Pedro de volta para essa mesa, de volta a essa comunhão, na intimidade. Deus irá permitir momentos como esse, para que eu e você começemos a experimentar um momento de uma grande colheita e ministração sobre a vida das pessoas. Olha, eu quero frisar isso aqui para você. Se você um dia estiver na sua mesa, estiver tomando um café, comendo, se alimentando ali, jantando, almoçando, e Deus te permitir, do nada, surgir um assunto a qual o Senhor te impulsionar a fazer, você vai lembrar desse dia e Deus falando com você. Entenda que é Deus gerando um ambiente propício para a restauração do propósito na vida de alguém que você vai ser instrumento. Vai ser em momentos incomuns. Pastor Andréia, fora da lógica. Momentos ímpares, que você talvez não vai estar esperando, mas Ele vai preparar um ambiente para que você restaure, ajude alguém a se levantar e voltar aonde o Senhor deseja que ela esteja. Amém? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Existe um propósito que o Senhor designou para você. Existe um propósito que o Senhor designou a mim. Nós temos um que todos nós sabemos, e que inclusive é a base do tema dessa igreja esse ano. O Senhor virou para os discípulos e falou para eles assim, ide por todo mundo e... Meu Deus do céu, mas com essa voz de desânimo, essa pessoa que está do seu lado vai correr para casa. Fala com mais ânimo, vai. Ide por todo mundo e... Olha que bonito. Que lindo. O Senhor tem esse propósito para nós.
Isso já está estabelecido. A forma com que Deus vai usar para que nós falemos do seu amor, preguemos o seu evangelho, é com o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos estar é preparados para cada momento que Ele vai colocar, que vai surgir diante de nós. Nós hoje estamos aqui nesse culto de milagres, amém? E é um culto sim de retorno. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que tropeçaram e nunca mais conseguiram ter sucesso naquilo que Deus a chamou. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que desanimaram, que abriram mão de tudo e não estão aonde Deus tem um propósito para ser cumprido. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão com medo de se posicionar, porque sabem que a hora que Jeová pegar, horrenda coisa é cair na mão de Deus, meu irmão. Mas eu quero te encorajar, se lance. Amém? Se permita. Permita com que Deus te coloque novamente no centro do seu propósito, no centro da sua vontade. Olhe para o seu vizinho e fala assim, permita-se. Por favor. Então hoje nós vamos falar sobre esse retorno ao propósito. E o que seria esse retorno ao propósito, igreja? O retorno ao propósito é o resgate do sentido da minha missão, do meu chamado e das minhas vocações. O retorno ao propósito é o resgate do sentido da minha missão e do meu propósito. Deus, Ele nos chama essa noite para retornar aquilo que Ele depositou em nós, mesmo antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Mesmo antes de nós sermos formados uma massa informe dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha uma missão, um ministério e um propósito para nós. Então eu quero que você saia daqui essa noite entendendo isso. Talvez você possa ter se afastado ou perdido o propósito por conta dos seus enfrentamentos. Talvez você possa ter perdido o sentido do seu propósito por conta das suas lutas. E sabe de uma coisa? Satanás, ele nos tira do propósito, nos colocando na zona de conforto. A zona de conforto não é o lugar onde Deus nos chamou para estar. A zona de conforto é o lugar onde Satanás te deixa de banho-maria. É o lugar onde você não incomoda o inferno. É difícil falar isso, mas eu amo incomodar o inferno. Quantos amam incomodar o inferno aqui? Tem gente que ficou com medo de levantar a mão. Misericórdia, Senhor. Quantos aqui amam incomodar o inferno? Levante sua mão. Amém. Fica com medo não, meu irmão. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O nosso inimigo, ele é derrotado. Eu amei a palavra do bispo Dario aqui uma vez, né? De que Satanás é o cara mais ousado, porque ele já é derrotado, mas mesmo assim ele se levanta para tentar contra nós. Então não fique com medo. Continue enfrentando o seu inimigo e continue incomodando o inferno. Ouça uma coisa e grave no seu coração. Deus nos chamou para sermos amigos dele. Repita isso comigo. Eu sou um amigo de Deus. Sabe, queridos, não é para qualquer pessoa que nós contamos os nossos sonhos e os nossos desejos. Não é para qualquer pessoa que nós compartilhamos aquilo que nós queremos. Deus tinha 12 discípulos, mas a minha Bíblia diz, e o escritor do livro de João aqui, o próprio João, escreve que ele era aquele que estava ao lado de Jesus na ceia, e ele era esse discípulo amado. 12 discípulos, mais um discípulo amado. A nossa Bíblia vai dizer que alguns morreram perseguidos. O próprio Pedrão aqui morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas o amigo de Deus foi levado à ilha de Pátimos e nos revelou o Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Deus deseja revelar a nós os seus propósitos, à medida com que nós caminhamos para diante dele. Meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Talvez a gente está muito fora do centro do propósito do Senhor. Deus nunca vai ter filhos prediletos, mas Ele tem os seus filhos íntimos. E como eu disse, você não leva qualquer pessoa para sentar à sua mesa. Leva? Mas Jesus amava esse Pedro de uma forma tão grande, que ele o leva para a mesa. E os versículos anteriores vai dizer que Jesus pega, parte o pão, parte os peixes, distribui aos seus discípulos. E depois de comerem, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Eu creio que Jesus já estava vendo o rumo que Pedro estava tomando. Deus é nosso Pai, sim? Deus é nosso Pai, sim? Gente, eu já falei com vocês, eu sou um pouco carente na pregação. Então, à medida que você se doa, eu me dou mais. Amém? E aí o Espírito flui. Ok? Vamos fazer isso? Pedro era um discípulo amado de Jesus. Amém? Olha só, que coisa linda. Vocês não estão vendo aqui, mas eu vejo até o sorriso de vocês respondendo. Jesus traz esse Pedro e pergunta para ele: você me ama, cara? Jesus já estava vendo o caminho que Pedro estava traçando. E assim é conosco também. Pastor André, quando a gente começa a pisar fora da faixa, Jesus ele já começa: ei, porque Deus tem ciúme de mim e de você. Ele entregou o melhor para perder você. Ele não vai perder você. Ele não perde os seus propósitos. Deus não perde tempo distribuindo propósitos para qualquer um. Sinta-se privilegiado, porque se Ele depositou algo nas suas mãos, é porque Ele deseja, Ele te ama e Ele deseja que você se entregue para esse propósito. Então, depois de comer, Ele pergunta: Pedro, você me ama? E me chama a atenção algumas falas, algumas mudanças de Jesus para Pedro. Porque quando Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E eu não quero falar do amor ágape filéu aqui hoje, não. Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus diz para ele assim: cuide dos meus cordeiros. Filadélfia, esse é um ano de cuidar de cordeiros. Essa grande colheita vai gerar em nós pastores que cuidam de cordeiros enviados pelo Senhor. Ele pergunta para Pedro de novo: Pedro, você me ama? Pedro: sim, Senhor. O Senhor sabe, tu sabes que eu te amo. E aí ele muda a fala dele, isso me chama a atenção. Pastoreie as minhas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deseja preparar-nos nesse ano para pastorear muitas pessoas que virão a esse lugar. Alguns vão cuidar. Alguns vão pastorear, alguns vão limpar as feridas, alguns vão dar o banho, tirar as sujeiras. Mas o que eu quero que você entenda, com esse diálogo, Jesus traz à mente de Pedro de novo a essência do amor que ele precisava que Pedro tivesse no seu coração para se mover em prol do propósito. E é isso que o Senhor traz para nós. Depois ele pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? Aí o Pedro ficou chateado, né? Poxa, Jesus, eu já falei 2 vezes, o senhor está com problema de ouvido, alguma coisa aí? O que está acontecendo? Eu falei que eu te amo. E ele mais uma vez: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe uma coisa que eu vejo aqui? No final de João, não relata a mudança e a restauração de Pedro. A gente vai ler aqui, ó, termina. Coloca para mim, Janine, por favor, o último versículo 25. Leia o versículo 25, que é o último versículo do livro de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevem. Amém. Não há relato aqui dessa mudança de Pedro. Mas eu quero te dar uma boa notícia.
No capítulo 1 e capítulo 2 de Atos, na descida do Espírito Santo, esse homem, restaurado por Jesus na mesa, na comunhão, ele se levanta, começa a pregar e mais de 3.000 almas se convertem. Jesus está trabalhando em nós para o propósito e os processos que nós vamos viver dessa grande colheita esse ano. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Se tornou uma realidade para mim. Eu já comecei a provar disso no GC. Eu estou pregando até para lixeira agora, gente, porque pelo amor de Deus, eu estou com uma sede nisso. Né? Jaime e Zane, a gente estava lá no sábado e pregamos e eu esqueci de fazer o apelo. Quando é domingo, o casal que estava lá conosco, e a gente não sabia, entregou a vida para Jesus. No momento de comunhão, no momento de mesa. O momento que você parar com o seu chefe, ele falar assim, vamos tomar um café? Você, Jesus, é agora? Ó, já começa a se preparar, porque é o momento. O momento que a patroa que pega no pé fala assim, vem cá, vamos conversar um negócio, estou passando por um problema. Você já dá aquele sorriso santo e vai dentro dela. Jesus vai proporcionar momentos para a gente falar do evangelho dele. E eu quero te pedir uma coisa, não perca a oportunidade. Porque quando você for, o medo vai fazer assim, ó. Não vou falar com essa pessoa não, que é isso? Não, cai dentro, vamos embora. Conta as suas experiências. Fala aquilo que você tem passado. Conta o quão grande o Senhor tem sido na sua vida, na sua família. Mas eu não sei pregar o evangelho, fala da sua realidade. Aquilo que te transformou, aquilo que te tira o fôlego todos os dias, que te trouxe aqui o Espírito Santo para ouvir essa palavra e te trazer de novo para o propósito dele. Conte, fale isso. Fale as suas realidades. Esse João, então, foi um homem levado para a ilha de Patmos para escrever o Apocalipse. Tem uma outra referência, eu poderia dar mais. Abraão, considerado o amigo de Deus. Gente, sabe o que importa para mim? São as palavras que saem dos lábios de Deus. Não as palavras que saem dos lábios das pessoas. Sabe por quê? Porque Deus com os lábios criou o mundo. Deus com os lábios soprou o fôlego de vida em Adão. Deus com os seus lábios soprou o fôlego de vida em você. Então o importa para mim é ouvir aquilo que sai dos lábios dele, não o que sai dos lábios das pessoas. E eu quero dizer para você, para alguém aqui, não se preocupe com aquilo que você tem ouvido. O que importa é ouvir dos lábios de Deus. Como o apóstolo pregou aqui, fulano é o meu amigo, o Robson é o meu amigo, a Juliana é minha amiga, a pastora Andréia é minha amiga, Filadélfia são os meus amigos. Que coisa grande ouvir isso de Deus. O Davizinho é o grande amigo de Deus. Que coisa maravilhosa. Não se preocupe com aquilo que você está ouvindo da boca de pessoas. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não se importe com aquilo que estão dizendo sobre você, sobre a sua realidade. O que importa são as palavras dos lábios do Senhor. E o que Ele te chama essa noite para fazer é, vamos voltar ao propósito que eu designei para você. Você pode aplaudir o Senhor para eu beber água? Esse Abraão, em Tiago 2, versículo 23, é chamado de amigo de Deus, porque ele creu em Deus e isso foi creditado como justiça sobre a vida dele. Aprenda uma coisa, queridos, Deus nunca vai fazer algo sem antes compartilhar com os seus profetas, os seus amigos e os seus filhos. Deus nunca vai fazer algo sem antes comunicar aos seus profetas. Meu Deus, eu não estou entendendo essa luta que eu estou vivendo. Você caçou essa luta, uai. O Espírito Santo, Deus, ele é tão maravilhoso, que tem uma vozinha que a gente fala assim, eu ouvi uma voz no meu ouvido. Não, eu já vi muito crente falando isso, eu ouvi uma vozinha assim, graças a Deus que eu ouvi a vozinha. Que vozinha? É a voz do Todo-Poderoso, dizendo para você, não faz, cuidado, toma posição, guarda o teu pé. Então, Deus, ele nunca vai fazer algo sem antes comunicar a gente. Amém? Vamos lá, eu quero pregar hoje em 3 pontos. Eu tenho 3 pontos aqui para destacar a vocês.
O que é que nós precisamos para esse retorno ao propósito? Está rindo, né, pastor André? Eu fico sofrendo aqui, 3 pontos, detalhes. O que é que nós precisamos para esse retorno ao propósito? Diga comigo, a primeira coisa, mais forte, com ânimo, primeira coisa, estar motivado. Bata na mão do seu irmão com carinho, pelo amor de Deus. Não desloca a mão dele, não. Fale assim, esteja motivado. É isso. A motivação vai falar sobre tudo que te inspira. Tudo que te move a alcançar alguma coisa é a motivação. A motivação é um desejo por ver algo acontecer. Que mesmo que pareça distante ou grande demais, traz um desejo em alcançar. Esse ano você precisa gerar motivações espirituais, ou seja, que a motivação da sua vida esteja em cumprir o propósito ao qual o Senhor te chamou. Querido, faz um teste esse ano. Faz um teste. Quantos aqui fazem a programação de tudo que você quer conquistar no ano? Não, tem gente aí que está com medo de falar. Vamos lá. Você chega dia 31, Senhor, esse ano eu quero conquistar a minha casa própria. Eu quero um carro novo. Ninguém faz isso, não? Faz. Aí, ó, tá vendo? A mão começa a levantar. Ô, Tassiano, tá saindo aí minha voz? O povo tá meio... Tá? Amém. Então a gente faz aquela listinha, fala assim, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero aquilo. Deixa eu te fazer um desafio. Antes dos seus desejos esse ano, coloca os desejos de Deus para você ver se tudo aquilo e muito mais, aquilo que você estava no coração, que você escreveu ou a folha acabou, se Deus não vai mandar sobre a sua vida. Querido, faz esse teste, depois você me conta. No dia 31 aqui desse ano, a gente vai estar junto em nome de Jesus, se o Senhor ainda não tiver voltado, Robson, e aí você vai me falar assim, cara, eu peguei aquela palavra. Eu deixei a casa própria ali, aqueles negócios tudo, e falei assim, Senhor, eu quero ganhar minha família, vou ganhar meu chefe, vou ganhar a empresa, vou ganhar a rua, vou ganhar o bairro. Coloca tudo que é a vontade de Deus para você na frente dos seus desejos. Eu duvido que você não vai alcançar tudo aquilo que você colocou naquela folhinha. A motivação é isso. Mesmo que eu não esteja enxergando, eu acredito que vai acontecer. E eu sou movido a isso. Esse ano o desejo da igreja de Filadélfia é ganhar pessoas para o Senhor. Amém? Pedro era esse discípulo obstinado em agradar ao Senhor. Ele experimentou muitos milagres, contemplou muitas coisas que Jesus fez. Porém, aqui no capítulo 21, ele está entristecido, desmotivado. Ele precisa voltar ao propósito. E Deus aqui chama para apacentar as ovelhas. O retorno ao propósito é o retorno para o lugar aonde você vai frutificar. Retornar ao propósito é retornar ao lugar aonde você se encaixa para que a presença do Senhor desça e aconteça milagres perto de você. Retornar ao propósito é encaixar aquela última peça do quebra-cabeça que faltava para ficar perfeito e Deus operar o milagre. Retornar ao propósito é dar sentido à sua vida. Porque não existe sentido longe dos propósitos do Senhor para nós. 3 pessoas receberam. Não existe sucesso, não existe realização longe dos propósitos do Senhor. Amém? Aleluia. Gente, entenda, toda vez que Satanás te vê motivado, ele vai tentar tirar você do propósito. Toda vez que ele te vê motivado, ele vai te tirar do propósito. Pastor André, sabe aquele pessoal que entra na academia? Entra a primeira semana, aqui ó. Na primeira semana, o que aparece de aniversário de criança, que tem docinho, o que aparece de salgadinho na frente da pessoa, não é? Toda vez que Satanás te vê motivado, ele vai tentar algo contra você. E aí sabe o que você vai fazer? Você resiste a ele, porque ele vai fugir de você, e continue firme, perseverando. Porque aquele que começou a boa obra e que te colocou no propósito é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Aleluia! Aleluia!
tempo está indo embora, meu Deus. Vamos lá. A segunda atitude, essa é a primeira. Qual que é a primeira mesmo? Motivação, estar motivado. A segunda é determinação. Diga comigo, determinação. E o que é essa determinação? A determinação é o combustível para a motivação. Sabe por quê? Porque toda vez que você está motivado, como eu disse, Satanás se levanta. Mas aí vem um combustível chamado determinação, que não deixa você cair na pegadinha de Satanás. Toda vez que aparece a coxinha e você está de dieta, de jejum, melhor, de jejum, você dá um bicudo, dá-lhe bicudo na cara do cão, manda ele para o lado e vai e passa reto. Quando a cilada vem, José vai e arranca a túnica dele assim, ó, deixa cair e mete o pé. Quando o pecado bater na porta, a determinação vai ser o combustível que vai falar assim, não para, Robson, não desiste, não para, Juliana, vamos embora. A vitória está logo ali, as manifestações do Senhor estão logo ali, aquela vida que você está orando está quase chegando, só falta um pouquinho, não para, não cai, não desiste, não retrocede. A determinação vai falar sobre esse combustível. O desânimo, vai bater esse ano demais na nossa porta. O pecado, então, toda hora. Vai bater na nossa porta. Mas a determinação, esse combustível que nós alimentamos através da oração, através da busca da palavra, através do jejum. Quantos gostam de subir monte? Amém? É isso. Quantos gostam da madrugada aqui? É isso. Esse é o combustível para a determinação. E aí quando você está forjado de Deus, nada do que Satanás lançar sobre você vai surtir efeito. A determinação é o combustível para o motivado, pois ela vai inviabilizar, estou igual ao meu sogro, o desânimo que bate à nossa porta. A mulher do fluxo de sangue estava motivada e determinada, se eu apenas tocar a orla do vestido dele. Isso é determinação. Se vocês não se dobrarem à imagem de Baal, nós vamos jogar vocês na fornalha. Pode jogar. Se Deus quiser me levar, Ele vai levar. Mas eu não vou me dobrar diante dessa imagem. Determinação. Jesus, por favor, envia uma palavra e eu creio que a minha filha vai ser curada, restaurada. Alguém que está de longe, sem ver, ele crê que através da palavra de Jesus, algo vai acontecer. Determinação. Eu vou ganhar uma pessoa para Jesus esse ano. Determinação. Gente, eu estou doido para sair desse lugar aqui. Eu confesso para vocês. Eu confesso e eu quero viver essas promessas do Senhor da nossa terra. Sabe esse desejo que a gente tem das nossas conquistas pessoais? Se nós todos sonhássemos como igreja pelo propósito dessa casa. Se todos os dias nós alimentássemos esse sonho, essa vontade. Esse lugar está ficando pequeno demais. Esse lugar está ficando pequeno demais para nós. Nós precisamos gerar isso. A mesma determinação que estava também sobre Eliseu, quando Elias falou, fica aí que eu vou ali. Ele, jamais. Está doido? Estou contigo. Estou contigo e não abro. E ele ia para o outro lado assim, e Eliseu estava junto com ele. Por quê? Ele estava determinado a receber a porção dobrada que estava dentro do seu coração, que quando Elias fosse levado, ele queria receber. Deixa eu dizer uma coisa para você. Coloque aí combustível nessa determinação, porque esse ano não vai ser fácil. Diante dos seus olhos, a realidade vai mostrar totalmente contrário do que aquilo que você queria enxergar. Mas não é a realidade que nos move, é a palavra que sai dos lábios do Senhor. E Ele já determinou sobre nós. Nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos ganhar pessoas para o Senhor, nós vamos ser curados, nós vamos receber algo novo de Deus. Ele já determinou, já foi liberado, já está liberado, só falta a gente acessar.
E o terceiro, para eu encerrar, a terceira atitude que a gente precisa tomar para retornar ao propósito, diga comigo, constância. Bate na mão de quem está do seu lado aí, vê se ele está meio dormindo aí, fala, constância. Para o outro vizinho, para eu beber água, constância. Gente, a constância é uma atitude para não desistir. A constância é a fórmula para obter a vitória. Esse ano será tremendo para quem não desistir. Quando você lançar semente sobre aquela pessoa que você deseja ver aqui, ou sobre aquelas pessoas que você deseja ver aqui, e você não vê nada acontecendo, entenda que muitas árvores, antes de aparecerem no solo, elas estão buscando profundidade. A semente que você lançar vai germinar e vai florescer, eu creio, no tempo certo de Deus. De uma coisa eu sei, vai acontecer. Só alcança o propósito quem não desiste no processo. Muitos aqui vão lançar sementes e vai acontecer imediato, como uma cura instantânea. Ela acontece. Mas existem propósitos de Deus, existem processos de Deus para nós, que em meio a esse processo nós também estamos sendo aperfeiçoados. É como vários pregadores já disseram aqui, se Deus der uma casa própria para alguém aqui, é muito provável que a pessoa vai ficar assistindo a live de casa. Aí não dá, amadinha, não rola. Se Deus der aquele automóvel V8, turbo, stage 2, entendeu? Para alguém, a Via Dutra vai ser a casa da pessoa, porque ela vai querer viver lá. Então existem processos que o Senhor vai trabalhar em nós, enquanto a maturação da semente está acontecendo. Você vai lançar, vai estar sendo aperfeiçoado, e a semente está amadurecendo. Quando você menos esperar, ela vai brotar. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Não desista, não pare. Enquanto você não enxergar o milagre acontecendo, não pare. A constância dos discípulos em Atos 2 vai relatar a nós a perseverança unânimes deles. A Bíblia diz que eles perseveraram nas orações, na comunhão, no partir do pão. Era unânime. As pessoas eram desprendidas dos valores terrenos, porque elas estavam obstinadas a receber algo que o Senhor tinha maior sobre a vida delas. Eu quero dizer para você, eu quero desafiar você, que você esse ano permaneça motivado, determinado e constante, até que o milagre aconteça. Não pare, não arrede o pé, não desista, porque nós não somos dos que retrocedem. 10 pessoas entenderam, nós não somos dos que retrocedem. Enquanto a palavra não sai dos lábios do Senhor, nós vamos enchendo as taças de oração, clamando, buscando, jejuando, orando, até que Ele venha, permaneceremos orando. Até que o milagre chegue, não desistiremos. A Bíblia vai dizer, clama a mim e eu vou responder. Ele está pronto a responder. Ele deseja responder. Mas até que a resposta não venha, continue orando, continue buscando. Não desista. Nós vamos enxergar a árvore florescendo, nós vamos ver os frutos. Em nome de Jesus, Pai. Sobre esse sacerdote, essa sacerdotisa, Deus, que porventura deixou o altar de adoração da sua casa ruir, nós erguemos novamente e te pedimos, Pai, Tu és o centro da nossa casa, da nossa vida, seja o centro da nossa família também, em nome de Jesus.
Pai, nós queremos cair na graça das pessoas, aqueles, ó Pai, a qual o Senhor preparar a mesa, o lugar de comunhão. A Tua palavra diz que o Senhor prepara uma mesa diante dos inimigos, até mesmo aqueles que nos afrontaram, que mentiram contra nós, que levantaram falso testemunho, falsa palavra. Nós queremos, Senhor, prepare uma mesa, traga uma mesa. Nós queremos reconciliação, reconciliação de pessoas, reconciliação de famílias. Pai, aqueles que se perderam, que por um acaso saíram deste lugar e hoje vagam sem rumo, Senhor, sem direção. Quantos ministérios mortos pela pornografia, quantos ministérios mortos e ceifados pelos vícios, Senhor. Nós fechamos as portas da nossa casa, fechamos a porta da nossa vida, fechamos os nossos ouvidos para as fofocas. Toque os nossos lábios, Senhor, e traga palavras de vida, palavras de vida. Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, a partir de hoje, que os teus filhos tenham mesa para poder ganhar pessoas para o Senhor. Prepare momentos e faça os teus filhos discernirem. Muitos serão ganhados na mesa, no compartilhar. Em momentos improváveis, em lugares improváveis. Senhor, a pedra está clamando nesses dias. Faça-nos, Senhor, em nome de Jesus, instrumentos para discernir os momentos e entregarmos palavras de vida, no nome de Jesus, sobre esse que deseja a salvação da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Pai, Tu és o Deus que realiza sonhos. Tu és o Deus que levanta a igreja para esse tempo de colheita. Tu és o Deus que aparou a igreja e agora vai dar o crescimento. A Tua igreja está pronta, saudável, Senhor. Nos prepare para esse momento, no nome de Jesus, Deus. E a Ti nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite. Erga suas mãos o mais alto que você pode e celebre ao Senhor. Adore a Ele com as suas palmas. Aplauda e glorifique o nome dEle. Diga: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. De olhos fechados, igreja.